dia pessoal, aqui quem fala com vocês é Marcelo Queiroz e hoje eu quero conversar com vocês sobre um assunto muito importante que passa despercebido para a maioria das pessoas. E o motivo muito simples, isso que eu vou falar, as pessoas até encaram como um retrocesso e não vê isso como uma oportunidade de estar produzindo algo de qualidade, algo confiável. E do que é que eu estou falando? De cultivo de plantas em casa com um propósito muito simples, produção de alimento. Se você tem uma varanda, tem um quintal, tem um jardim, pode ter certeza, isso é perfeitamente possível. Uma laje, perfeito. Isso é perfeitamente possível e as pessoas não se atentam para isso, encaram isso como um retrocesso. Mas na realidade eu vejo isso como qualidade de vida. E pode ter certeza, boa parte das pessoas tem essa oportunidade em casa, mas não aproveitam, que é produzir alimento. Para você produzir alimento em casa, você só precisa de um jarro grande, de um canteiro grande e de uma área com luz e conhecimento, claro, de algumas técnicas de cultivo. E com isso você vai produzir parte do seu alimento. Eu não sei se vocês estão acompanhando, mas essa pandemia que a cada dia tem se alastrado cada vez mais, está deixando determinados produtos muito escassos, outros muito caros. E isso reforça cada vez mais a necessidade e nós nos atentarmos para o fato de que podemos produzir parte do nosso alimento mesmo morando na cidade, morando em um apartamento. Sem falar que boa parte desses alimentos, eles vêm com muito, mas muito mesmo, produtos químicos, seja absorvido por parte da adubação ou até mesmo para controle de pragas, por uso de inseticidas. E uma vez produzindo em casa, você tem a oportunidade de não fazer uso desses produtos, o que é excelente para a nossa saúde. Então eu vou iniciar aqui uma série onde eu vou falar de uma série de plantas muito fácil de você cultivar em casa, no seu quintal ou até mesmo dentro do seu apartamento, na sua varanda, e com isso melhorar a sua alimentação, certo? E em tempos de crise, pode ter certeza, isso vai lhe ajudar bastante. Eu garanto que até mesmo pessoas que têm um bom quintal ou um terreno, mesmo que seja na cidade, se for bem cercado, com água próxima, água de qualidade, ela tem até uma fonte de renda para ganhar algum dinheiro e não só para o seu consumo. Então aqui eu vou postar uma série de vídeos e eu vou falar um pouco sobre plantas que você pode estar cultivando na sua casa com esse propósito, que é a produção de alimento. Então se você não quer perder nada dessa série, se inscreve aqui no canal, curte o vídeo que eu vou estar postando muito conteúdo em relação à produção de leguminosas, de hortaliças em casa, dentro do apartamento. Bom dia, meu amigo. Dando continuidade aqui à série sobre como produzir seu próprio alimento. Antes de mais nada, eu quero falar que existem 5 situações em que você pode estar inserido e eu vou falar basicamente sobre a primeira hoje. E vamos citar aqui quais são essas situações em que você pode estar inserido, em que você pode estar produzindo o seu próprio alimento. A primeira situação é você ter um sítio, uma chácara, uma fazenda, que seria a situação mais ideal, mais desejável e que dá para você fazer muita coisa, desde que você tenha área disponível e água. A segunda situação em que você pode estar inserido e que dá para você produzir parte do seu alimento é morar em uma casa e ter um ótimo quintal. Isso mesmo, um bom quintal dá sim para você produzir muita coisa. E o fator determinante é, como sempre, água, porque no quintal também vai ter muita luz solar. A terceira opção, a terceira situação em que você pode estar inserido e que você pode produzir parte do seu alimento é você morar em uma casa ou apartamento onde você tem acesso à laje e aí você começar a produzir parte
do seu alimento nessa laje, aproveitando aí uma área bastante considerável que com certeza poucos teriam acesso. Saindo dessas situações, aí a gente já vai para situações mais restritas, principalmente no que diz respeito à luz, que seria você produzir em uma casa onde você não tem quintal, mas você tem uma área com entrada de luz, uma janela, a área de chegada, né, próxima ali da garagem, aonde tem entrada de luz, e você pode estar produzindo parte do seu alimento ali. A outra situação é você morar em um apartamento aonde você tem uma varanda ou uma janela com muita entrada de luz. Então essas são basicamente as situações em que você pode estar inserido, em que você pode estar produzindo parte do seu alimento. E agora a gente vai falar um pouco sobre a primeira situação, que é você produzir parte do seu alimento em uma fazenda, em uma propriedade rural, um sítio, uma chácara. E aqui, quando se trata de fazenda, você pode até mesmo ter uma fonte de renda extra, desde que você escolha atividades que não vá competir com o tempo com a sua atividade principal. Mas se a intenção é justamente essa, é viver na propriedade, além de produzir seu próprio alimento, viver na propriedade, extraindo dali o sustento, até mesmo para arcar com outras coisas, com outras despesas, isso é perfeitamente possível, porque quando você tem uma propriedade rural grande, com água, onde dá para você trabalhar com irrigação, ou até mesmo sequeiro, criar gado, bicho, você com certeza você vai conseguir não só produzir o seu alimento, mas produzir também para vender para terceiros. E isso é muito bacana, né? Só que quando o assunto é vender para terceiro e não produzir só seu próprio alimento, aí você já tem que observar outros fatores, como por exemplo, encarar a propriedade não apenas como um hobby, algo que você faz para complementar a renda, mas como uma empresa. E para isso você tem que controlar gastos, você tem que entender um pouco de gestão, certo? Mas a melhor situação que você pode estar inserido para produzir o seu próprio alimento, ou até mesmo para vender para terceiros, é ter um sítio, uma fazenda ou uma chácara. Bom, gente, dando continuidade aqui de como produzir seu próprio alimento, hoje a gente vai falar sobre como produzir em um quintal. Se você tem um quintal, você também não está numa situação muito ruim não para produzir seu alimento ou parte dele, já que eu parto sempre do pressuposto de que você nunca vai conseguir produzir tudo, mas dá sim para produzir boa parte do alimento e fazer uma boa economia. E aí, gente, quando o assunto é produzir no quintal, eu quero pontuar uma coisa. Esse quintal, ele é cimentado ou não? O ideal é que não seja cimentado, para que você possa utilizar a terra ali daquela área. Mas se for cimentado, isso também não significa dizer que não dá para você cultivar nesse quintal. Você pode utilizar jarro, até mesmo esses jacá que o pessoal usa para vender verdura, você pode estar utilizando para produzir parte do seu alimento. E aí, nesse caso, você vai ter que trazer material de outro canto, como estrumo, terra de curral, esterco, qualquer outra fonte que você vai usar ali. Não vou dizer nem como substrato, porque você quer produzir, então talvez usar apenas um substrato não seja o mais adequado. O adequado é usar terra mesmo, usar material mais rico para estar enchendo aí esses vasos, que vão ser vasos grandes. E se você for usar substrato como fibra de coco, por exemplo, começa a ficar inviável economicamente. Mas tendo isso em vista, se você tem esse quintal e se é cimentado ou não, o próximo ponto que você tem que observar é a questão da disponibilidade de água. Porque se for água da CAGES, você também já passa por uma situação mais extrema, que você vai ter que ter determinados cuidados de respeito a custo e de uso mais eficiente.
E quando se trata de uso de cajés, você também sempre tem que ter o cuidado de deixar essa água pelo menos 24 horas descansando em algum local antes de colocar nas suas plantas, porque senão você pode matar as plantas pelo excesso de cloro. Geralmente essas águas tratadas, ela vem com muito cloro, e você tem que ter esse cuidado. Agora, qual a vantagem de você produzir no quintal da sua casa, no seu apartamento, até mesmo apartamento? É que você pode utilizar restos de comida para fazer compostagem. Você pode utilizar água de banho, água de pia, que foi lavada as coisas, desde que seja utilizado só detergente, sabão, nenhum problema. Você pode utilizar para fazer a rega da planta e com isso fazer uma economia e um uso mais sustentável. Então, tendo isso em vista, você vai não só economizar com água, fazendo um reaproveitamento, mas também você vai economizar porque você vai poder usar restos de vegetais e também, gente, resto de poda, materiais que geralmente é descartado comumente, aí você pode estar utilizando, reciclando esse material e com isso produzindo parte do seu próprio alimento. Bom, hoje era o que eu queria falar com vocês. Não se esquece de se inscrever no canal. Eu vou postar muito vídeo relacionado a cultivo em casa, no apartamento, no quintal, que vocês podem estar utilizando para produzir parte do seu alimento, ter suas plantas em casa, deixando o ambiente mais verde, ok? Então, até a próxima.